Abramos as nossas Bíblias no mesmo texto que lemos como leitura devocional, Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Aqui nós temos, primeira palavra explicativa, Jesus falando uma parábola para as multidões. E nas multidões, nesse grupo aqui, também estavam incluídos os apóstolos e os discípulos. Eles estavam também na multidão. Muitos estavam sem entender esta parábola. E aí nós vamos para um texto, Mateus, capítulo 13, versículo 10 e versículo 11, a parte A do versículo, onde os discípulos perguntam por que Jesus falava por parábolas. Mateus capítulo 13, versículo 10 a 11, a parte A. E chegando-se a ele os discípulos, perguntaram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Respondeu-lhes Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, cada parábola era uma revelação de um mistério do reino dos céus. E esta parábola que nós vamos analisar aqui, o tema, inclusive, da reflexão, é extraída da própria parábola. O tema é a parábola do joio do campo. A parábola do joio do campo. E aí então Jesus, quando ele está falando para as multidões, ele não explica o que ele estava querendo dizer com esta parábola. Mas, a partir do texto, Mateus 13, versículos 36 a 43, vem a explicação, e também os discípulos
pedindo a Jesus para que ele explicasse. Mateus 13:36. Veja o que é que diz. Então Jesus, deixando as multidões, entrou em casa, e chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Então quer dizer que naquele momento que Jesus estava falando, as multidões e os discípulos estavam ali, eles também não estavam entendendo a parábola do joio do campo. E quando Jesus deixou as multidões, entrou em casa, e chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Ora, eles só pediram para que Jesus explicasse a parábola do joio do campo, porque eles também não haviam entendido. Porque se eles houvessem entendido, como é que eles iam perguntar uma coisa a Jesus que eles já tinham compreendido, que eles tinham entendido? E aí eles dizem: explica-nos a parábola do joio do campo. E a partir do versículo 37, Mateus 13, versículo 37, Jesus começa a explicar. Mateus capítulo 13, versículo 37. E respondendo ele disse: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. Primeira explicação. Portanto, quem é o semeador da boa semente? Jesus Cristo. Uma referência a ele próprio, falando: o que semeia a boa semente é o Filho do homem, portanto, Jesus Cristo. Mas a respeito dessa expressão atribuída a Jesus de Filho do homem, existe um texto, e que nós vamos aqui ver, onde o próprio Jesus, ele faz uma espécie de uma pesquisa. Mas vamos para o texto que todos nós entenderemos melhor. Mateus capítulo 16, versículos 13 a 17. Mateus capítulo 16, versículos 13 a 17. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do homem? Responderam eles: uns dizem que é João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhes Jesus: quem dizeis que eu sou? Portanto, quando Jesus faz esta pergunta para os apóstolos, mas vós, perguntou-lhes Jesus: quem dizeis que eu sou? Ele já está identificando que o Filho do homem é ele, Jesus. Mas vamos para a resposta do apóstolo Pedro. Mateus 16:16. Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne
e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, filho do homem é uma expressão a Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro, ele teve esta revelação quando o apóstolo Pedro disse: tu és o Cristo, portanto tu és o Messias prometido em todo o Antigo Testamento. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus agora elogia e diz a fonte daquela revelação. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E veja uma coisa interessante: quando Jesus pergunta quem dizem os homens ser o Filho do Homem, e a resposta vinha das multidões, nenhuma resposta correspondia a quem de fato Jesus era. Veja bem, uns dizem é João o Batista. Jesus era João o Batista? Não. Outros dizem Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Então todas essas respostas estavam desconectadas com a revelação de quem de fato era o Filho do Homem. Precisou Deus revelar ao apóstolo Pedro, dizendo quem de fato era Jesus. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, Jesus Cristo é que semeou a boa semente, tal qual ele explica aqui em Mateus 13:37. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. E quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em Mateus 13:38, Jesus explica mais três coisas. Mateus 13:38. Só para a gente se contextualizar, Jesus está explicando a parábola do joio do campo a seus discípulos, em particular, ponto por ponto. Ele já disse quem semeia, e agora ele vai dizer mais três coisas explicando a parábola do joio do campo. Mateus 13, versículo 38. Primeira explicação que ele diz: o campo é o mundo. Então, na parábola do joio do campo, o campo Jesus define, é o mundo. O campo não é apenas Israel. Israel faz parte do campo, Israel faz parte do mundo. Mas o Evangelho, o projeto de salvação, é para o mundo. E Jesus diz isso: o campo é o mundo. E o que significa mundo aí? A gente vai ver a explicação do que é o mundo
em Marcos 16:16. Marcos 16:16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, o que significa o mundo? As pessoas. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Portanto, o campo é o mundo. E hoje, em nossa denominação, nós estamos iniciando a campanha de missões mundiais. Como todo ano a gente tem um mês alusivo a missões mundiais. Março, missões mundiais. Julho, missões estaduais. E setembro, missões nacionais. Um mês inteiro focando exatamente missões mundiais. E por que missões mundiais? Jesus já disse aqui: o campo é o mundo, na parábola do joio do campo. Mas em Mateus 13:38, ele também explica uma outra coisa. Ele diz: a boa semente são os filhos do reino. E quais são os filhos do reino? Vamos novamente nos valer de Marcos, capítulo 16, versículo 16. No versículo 15 e disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E em Marcos 16:16 diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Portanto, quem são os filhos do reino? Aqueles que creem em Jesus Cristo, conforme também é dito lá no Evangelho de João, no Evangelho de Jesus, escrito por João: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, a boa semente somos nós. Por que nós somos a boa semente? Porque nós aceitamos Jesus, porque nós cremos em Jesus como único e suficiente Salvador. Mas em Mateus 13:38 também fala a respeito do joio. O joio são os filhos do maligno. Os filhos do maligno. E em Mateus 13:39, Jesus já diz o nome do maligno. Mateus 13:39, a parte A do versículo: o inimigo que o semeou é o diabo. Ele diz, Jesus Cristo diz. Portanto, o joio são os filhos do diabo. É Jesus que está explicando. Está aí escrito. Ele está explicando a parábola do joio do campo. Em Mateus 13:39, ele dá mais duas explicações. A ceifa é o fim do mundo. Portanto, esta parábola é uma parábola alusiva ao fim do mundo.
Portanto, uma parábola também alusiva à volta de Jesus Cristo, a parábola do joio do campo. E o que é que ele diz aqui? Explicando: a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Mateus 13, 39. Em Mateus 13, 39, nós temos as 3 explicações. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Anjos, seres espirituais, seres celestiais. Anjos aqui não significa os pastores, não. Anjo significando pastor é lá em Apocalipse. Diz ao anjo da igreja. O Espírito expressamente diz ao anjo da igreja. Mas aqui não. Aqui está falando de quê? Do fim do mundo, da volta de Jesus. E a ceifa. E olha aqui a ceifa. A ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos, seres celestiais, seres espirituais. A partir do versículo 40, Mateus 13, versículo 40, Jesus, ele começa a descrever o local para onde irá o joio. Mateus 13, versículo 40. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Versículo 41, Mateus 13, 41. Aí Jesus, ele define qual o comportamento do joio. Como se identifica o comportamento do joio? Jesus diz, Mateus 13, 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade. Está aí identificado quem é o joio. 2 coisas que o joio faz: ele serve de escândalo. No grego, a palavra escândalo, e que em português, tropeço. Os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade. Essa palavra iniquidade, no grego, é anomia. E anomia significa sem lei, sem regras, sem limite, tudo vale. Se você falar com o joio, ele vai expressar exatamente isso. Não, tudo está certo. Tudo que se fizer dentro da igreja está certo. E está certo. E está certo. Não existe limite para o crente, não. Não existe regras de comportamento do céu para o crente, não. O crente é igual a qualquer um. Se for igual a qualquer um, então vale tudo. Então o crente pode praticar iniquidade. Mas é isso que o joio defende. Inclusive ele diz que também é pecador. E nós somos pecadores também. Mas
para nós existe limite, existe regras. E quando a gente peca, a gente sente tristeza e vergonha. E o joio não. O joio nem sente tristeza e nem sente vergonha do que faz, do que pratica. Para ele, está tudo certo. Então Jesus, ele define o joio como aquele que serve de tropeço. Ele serve de tropeço dentro da igreja, ele serve de tropeço na comunidade, ele serve de tropeço aonde ele estuda, seja universidade, em qualquer lugar. Por quê? Porque ele não tem uma convicção do que realmente ele é. A vida dele é um vale tudo. E ele pensa que dentro da igreja é assim também. Vale tudo. E não é. E não é. E a gente tem que dizer isso. Goste o joio ou não. E o joio também sabe que é joio. Ele também sabe que é joio. Ele não está por inocente. E uma certa ocasião me perguntaram se o joio ele poderia ser salvo. Aí eu disse para a pessoa: veja, o joio ele não quer ser salvo, porque a oportunidade ele tem de não ser joio. E para não ser joio é o quê? Não praticar a iniquidade, nem servir de escândalo. Então há uma diferença, e Jesus está explicando o quê? O joio. Mateus 13:41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão no seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade. Veja que essa é uma parábola apontando para o fim do mundo. E o que é que mais nós temos visto nos dias atuais? Se não escândalos em cima de escândalos, e inclusive dentro do povo chamado povo de Deus. Escândalos em cima de escândalos. E não poupa nenhuma denominação, não. Todas as denominações. Nos versículos 42 e 43, Jesus fala nos dois lugares: inferno e céu. Olha o que é que diz Mateus 13:42. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Então qual é o destino eterno do joio? O inferno. E é Jesus que está dizendo, não sou eu que estou dizendo. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 13:42. E Jesus está revelando um mistério do reino dos céus. E Mateus 13:43, ele fala do outro lado: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Portanto, uma parábola que mostra que Jesus está falando do fim do mundo, que está falando de dois tipos de pessoas com dois tipos de comportamento, e dois lugares para onde um que tem esse tipo de comportamento vai, e o outro que tem outro tipo de comportamento também vai. Mas aí, caminhando para o final, nós vamos falar sobre justos. Veja Mateus 13:43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. E aí
Veja bem, não há nenhum justo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E agora, qual a explicação nessa parábola de Jesus falando a respeito do justo? Quem é o justo? E aí nós vamos para Romanos capítulo 5, versículo 1 e Romanos capítulo 5, versículo 2. O apóstolo Paulo, ele explica-nos. Romanos capítulo 5, versículo 1 e Romanos capítulo 5, versículo 2. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Portanto, nós somos justificados. Em outras palavras, nós não somos justos, nós somos declarados justos por conta de quê? Da nossa fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Justificados pela fé. Tanto que o crente, ele também peca por pensamentos, palavras e ações. Mas quando ele peca, ele sente tristeza e vergonha. E o desejo do crente é o que está lá em Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, o crente, ele não sente prazer no pecado, diferentemente do joio. O joio, ele está lendo na Bíblia que aquilo é pecado e ele quer nos convencer de que aquilo não é pecado. Como é que pode? Romanos capítulo 1, versículo 16 e Romanos capítulo 1, versículo 17. O apóstolo Paulo, ele fala mais uma vez usando a palavra justo. Olha o que é que diz: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque no evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Então, o justo, ele é declarado justo porque ele está amparado pela justiça de Deus, revelada no Evangelho. Então, quando uma pessoa abre a boca e diz: eu sou evangélico, precisa ter consciência do que significa dizer: eu sou evangélico. E quando a gente diz que é evangélico, a gente não está seguindo qualquer tipo de padrão de comportamento. Há uma diferença. O padrão de comportamento do evangélico é o padrão de comportamento conforme o evangelho. Basta ler o evangelho e ver se Jesus aprova determinadas coisas que muitos evangélicos estão fazendo. E aí ele vai dizer se de fato é evangélico ou não. Porque
Porque evangélico é aquele que vive de conformidade com o evangelho revelado. E o que é evangelho? Porque no evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Agora, escrito aonde? Que no Antigo Testamento também era a mesma justificação pela fé. No Antigo Testamento também. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Em todo o Antigo Testamento, esse é o único versículo que vai dizer claramente: o justo viverá da fé. Fé em quem? Em nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E aí nós vamos para a definição de fé, que também é uma revelação. Hebreus 11:1 e Hebreus 11:2. O que é fé? Hebreus 11:1 e Hebreus 11:2. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Por que Abraão deu um bom testemunho? Por causa da fé. Por que Noé deu um bom testemunho? Por conta da fé. Por que Moisés deu um bom testemunho? Por meio da fé. Agora veja, não eram homens perfeitos, não. Eles tinham suas falhas. Agora, eles tinham fé. Eram declarados o quê? Justos. Abraão, por exemplo, é considerado o quê? O pai de quê? Da fé. É considerado lá em Tiago, a respeito de Abraão, o amigo de Deus. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Por exemplo, a gente ainda espera o céu, não chegamos no céu. E a prova das coisas que não se veem. O apóstolo Paulo, ele coloca a fé, a esperança e o amor, e diz: o maior destes é o amor. Por quê? Porque o amor é aqui e no céu, e a esperança é só aqui, e a fé é só aqui. Porque quando a gente chegar no céu, não precisa mais de esperança, porque a gente já está no céu. Não precisa mais de fé, porque a gente já está no céu. Mas o amor continua. E agora nós vamos para as lições. Jesus, ele estava explicando. E aí, as lições. A parábola do joio e do campo. Quem semeia a boa semente é o Filho do Homem, uma referência a Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Definição do joio: todos que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade. Veja a definição clara dada por Jesus: todos que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade. Para onde irá o joio? Para o local dos não salvos. Para onde irão os salvos? Para o céu. Então nós temos aqui essa parábola, que é uma revelação do joio do campo, revelação
de um dos mistérios do reino dos céus. É só chegar em casa, abrir a Bíblia e pegar todos esses textos e fazer como os discípulos fizeram com Jesus. Explica-nos a parábola do joio, porque eles não estavam entendendo ainda. Então, aquilo que a gente não entende, a gente pergunta a quem? Biblicamente falando, a Jesus. Veja que os apóstolos não foram perguntar para o sumo sacerdote, não, nem a Anás, nem a Caifás. Eles não sabiam o que era a parábola do joio do campo. Só quem sabia era Jesus. Então o único que podia explicar era Jesus, e ele explicou para os discípulos daquele tempo e para nós que somos também discípulos de Jesus. Portanto, que ele coloque essas verdades em nossas mentes e em nossos corações, e cada parábola que nós lermos, que nós estudarmos, a gente está tendo uma revelação de um dos mistérios do reino dos céus. Que Deus, pois, nos abençoe.